salve galera, sejam muito bem-vindos para um dos vídeos talvez mais esperados aqui no nosso canal, que é o vídeo em que eu vou entregar para vocês as questões do regimento interno do TRT-6, o TRT de Pernambuco. Deixa eu dar uma recuada aqui na minha câmera, botar um pouquinho mais para baixo, mas enfim, muitos e muitos alunos pediram esse vídeo, certo? E esse edital do TRT-6, ele foi bem bandidinho, ele foi bem maldoso com os concurseiros, sabe por quê? Porque ele simplesmente pediu para a gente estudar o regimento interno. E o regimento interno do TRT-6 tem um monte de artigo, só que a banca não contava com o professor Pedro Kuhn, o concurseiro ON, que sabe exatamente o que eles vão perguntar. E com certeza eles vão perguntar sobre a organização do tribunal e a competência dos órgãos do tribunal. Por isso que eu fiz um material top, resumido para vocês, e vou estar entregando para vocês as questões de todos os cargos do TRT-6 nesse nosso vídeo, nesse nosso momento para lá de especial. E eu sou o único, olha só, eu sou o único em todo o YouTube que venho aqui, faço um aulão pré-prova para você, faço um resumo para você e depois, quando sai a prova, eu venho e corrijo junto com vocês a prova e mostro para vocês aonde que estão as respostas certas. Então, se a sua prova é dia 16 de fevereiro, lá pelo dia 18, na terça-feira, aparece a prova na internet. Eles liberam o gabarito oficial e a prova. Então, o que eu peço para vocês? Eu peço que vocês mandem para mim a prova, para que eu possa estar junto com vocês corrigindo. Mas vocês vão mandar para onde? Deixa eu colocar aqui na tela meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 5199-312156, 5199-1312156. Esse é meu WhatsApp. Sou eu mesmo que tenho uma imensa satisfação de responder a todos vocês, de trocar uma ideia. Embora não tenha a minha foto ali, tem o brasão do meu TRT4, que é onde eu atuo como oficial de justiça avaliador federal. Então, meus amigos, pode mandar sua pergunta, pode mandar sua dúvida, pode mandar seu WhatsApp, pode mandar sua sugestão. Eu tenho uma imensa satisfação de atender todos vocês, certo? Então, mandem também a sua prova para que eu possa corrigi-la. E lembrando, eu sempre corrijo a prova da primeira pessoa que me mandar. Ah, mas a primeira pessoa que mandou a prova de técnico tipo 4. Beleza, é tipo 4 que eu vou corrigir. Ah, mas o primeiro analista da área judiciária que mandou é do tipo 2. É do tipo 2 que eu vou corrigir, certo? Então, se agilizem para mandar para mim a prova para eu poder, na terça-feira, às 19 horas, ao vivo, estar fazendo a prova junto com vocês. E essa realização da prova ao vivo eu acho muito especial. Por quê? Porque eu simplesmente pego a prova que vocês mandaram e corrijo. Na verdade, eu resolvo ela como se eu estivesse lá na hora do concurso junto com vocês. Eu tenho que acertar as questões com o raciocínio que nós temos no decorrer das nossas aulões pré-prova, no decorrer dos nossos resumos e no decorrer do nosso curso do Concurseiro On, www.concurseiroon.com.br. Lá você encontra os cursos top para que você possa estar garantindo a sua vaga dos sonhos no TRT, seja de analista, seja de técnico, não importa. Todos os nossos módulos certamente vão fazer uma diferença na sua preparação, será um divisor de águas. Falei no TRE porque agora há pouco estava falando no WhatsApp com uma aluna que solicitou o curso do TRE Tocantins, então já vamos trabalhar nesse curso. Mas antes, deixa eu pedir um favorzinho para vocês. Dá aquele like nesse vídeo, seguir o nosso canal e, se possível, compartilhar com seus contatos esse vídeo, porque às vezes a gente tem um amigo que vai fazer algum curso e a gente nem sabe que ele vai fazer algum curso, ele está fazendo em segredo. Então a gente vai estar sendo solidário com ele, entregando esse conteúdo de qualidade, entregando esse resumo, porque vai fazer diferença na aprovação. Eu sempre digo para os meus amigos que não faz diferença eu estar concursado, estar de repente morando no condomínio, ter casa na praia e ser sozinho. Eu preciso dos meus amigos. Então você tem que ter os seus amigos concurseiros também, seus colegas concursados. Você tem que, portanto, estar compartilhando e sendo solidário, lembrando que existe uma pessoa lá no céu que sempre vai considerar merecedor aquela pessoa solidária, aquela pessoa humilde, aquela pessoa que compartilha. Então, dá aquele like e compartilha esse vídeo. Certamente ele vai estar ajudando algum colega seu, algum amigo, algum conhecido, certo? Agora, aonde que está o material para você baixar, caso você deseje apenas ler esse conteúdo? É só você clicar aqui embaixo do vídeo, tem um botãozinho, é desse lado aqui, é mais, mais. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito mais para a descrição do vídeo. E ali vai estar escrito assim, ó, link para baixar o material.
daí você vai poder baixar o material. Mas que material que eu estou falando? Deixa eu abrir o material aqui na nossa tela. Deixa eu colocar aqui o material. Tá aqui já o material, já fiquei pequenininho. Já está aparecendo o nosso regimento interno do TRT6 de Pernambuco aí na nossa tela. Então, olha só. Esse aqui é um resumo, tá? Não é todo o regimento interno. Eu destaquei aqui meu WhatsApp e o meu e-mail, se você de repente achar que, estou com vergonha de mandar WhatsApp, então pode me mandar o e-mail sem problema nenhum. Coloquei aqui a resolução administrativa que aprovou o regimento interno e daí inicia aqui o nosso regimento interno com algumas palavrinhas que às vezes é uma decorebinha chata, é uma coisinha que a galera não curte muito, mas é fundamental para nós dominarmos. Então, quer ver um exemplo de algo que a galera não curte muito? Essa decorebinha aqui, ó, são os órgãos do tribunal. Ou melhor, são os órgãos da Justiça do Trabalho da 6ª Região, o Tribunal Regional do Trabalho e os Juízes do Trabalho. Geralmente o pessoal não gosta dessa decorebinha, não gosta desse tipo de conteúdo, mas isso, meus amigos, prestem muita atenção. Isso será importante para você no concurso, para garantir a sua aprovação, porque de 2 das 5 questões da prova nós vamos garantir nessa noite, nesse momento que você está vendo esse vídeo, pode ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, certo? E outra coisa, você que domina o regimento interno será um servidor diferenciado dentro do TRT6. Se hipoteticamente estiverem procurando alguém para ganhar uma função comissionada, para embolsar, além do seu salário inicial de 10 mil de técnico, você vai embolsar mais uns 3, 4 mil de função comissionada, certamente uma pessoa que domina o regimento interno vai ter destaque. E olha só, antes de eu estar tratando sobre o TRT6, eu gravei a aula do regimento interno do TRT15, o TRT de Campinas. E daí o que aconteceu? Existe diferença entre o TRT6 e o TRT15. Então, meus amigos, é sempre nesse detalhezinho de diferença de um regimento para o outro é que as bancas atacam e cobram as questões de prova. Então, não caia nessa pegadinha. É barbada, tenho certeza que você não vai permitir nenhum tipo de equívoco aqui. Agora, o Tribunal Regional do Trabalho, da 6ª Região, com sede na cidade de Recife, tem jurisdição em todo o território do estado de Pernambuco. Lembrando, meus amigos, que o TRT6 é dentro do estado de Pernambuco. Quando você tem o nosso curso de Direito Constitucional, nós estudamos toda a hierarquia da Justiça do Trabalho, iniciando a nossa base da hierarquia com os juízes do trabalho, daí indo para a parte intermediária da hierarquia, nós temos os tribunais regionais do trabalho, e no topo da hierarquia, o nosso Tribunal Superior do Trabalho. Só que o Tribunal Superior do Trabalho é o regimento interno do TST que regulamenta. Aqui nós estamos falando do TRT, estamos no regimento, estamos, melhor dizendo, no degrau intermediário da nossa hierarquia. Por isso que ali em cima, no artigo 2º, diz que são órgãos da Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho e os juízes do trabalho aqui do estado de Pernambuco. Não fala no Tribunal Superior do Trabalho. Então imagine uma questão que fale assim, nos termos do regimento interno do TRT6, são órgãos do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho e os juízes do trabalho. Vai estar errado, né? Porque o Tribunal Superior do Trabalho não é. Viram como essa decorebinha chatinha que ninguém gosta de fazer faz diferença na aprovação? Faz diferença na aprovação e faz diferença também no seu dia a dia como servidor. Pode confiar. Mas também eu disse para vocês que é a organização e a competência que será cobrado lá na prova, na verdade? Embora eles tenham mandado estudar todo o regimento, nós sabemos o que eles vão perguntar. Então aqui, ó, começa já no artigo 4º a organização do nosso TRT. E o artigo 4º fala que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região é composto por desembargadores do trabalho em número estabelecido em lei, com atribuições, organização e competência definidas na Constituição Federal, nas leis da República e nesse regimento interno. Olha só que sacanagem, pessoal. O regimento não me disse quantos desembargadores tem. Puxa, sacanagem, né? O regimento não me dizer quantos desembargadores tem, mas eu vou dizer para vocês. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região lá de Pernambuco, ele é composto por 19 desembargadores. Isso tem uma lei que fala sobre isso, mas essa lei não está no edital. Só mandaram a gente estudar o regimento. Então a gente vai estudar o regimento. E geralmente, no artigo 3º ou 4º de todos os regimentos internos de todo o Brasil, fala o número de desembargadores. Então, por exemplo, no TRT 15 são 55, no TRT 4 são 140, enfim, cada TRT tem o seu número, e aqui o TRT 6 não falou o número.
Então, isso, se eles perguntarem, alguns vão dizer, professor, então eles não podem perguntar porque está fora do edital. Só que podem. Sabe por quê? Porque dentro da organização dos órgãos, se nós somarmos o número de desembargadores dos órgãos, nós chegamos no número de 19 desembargadores. Então, embora não esteja explícito aqui no artigo 4º, dá para a gente pensar, somar e chegar ao número de 19 desembargadores. Então, eu não negligenciaria, eu decoraria 19 desembargadores. Ó. Já tenho duas informações fundamentais para a prova. Quem são os órgãos da Justiça do Trabalho da 6ª Região, que é o Tribunal Regional do Trabalho e os Juízes do Trabalho, e agora que são 19 desembargadores, certo? Agora, quais são os órgãos do tribunal? Agora eu estou aqui no artigo 5º. Olha só, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia, tem que decorar. Olha só, são órgãos do tribunal. O Tribunal Pleno, as sessões especializadas, as turmas, a presidência, a vice-presidência, a corregedoria regional, a comissão de regimento interno e a escola judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Então, eu te dei uma má notícia, né? Mas agora, vem a boa notícia. Meus amigos, você não está com o professor comum, você está comigo, o professor Pedro Kuhn. E se você entrar comigo no fantástico mundo do professor Pedro Kuhn, você vai verificar a metodologia que eu vou fazer você acertar todas as questões de regimento interno. Então, fiquem atentos, fiquem comigo até o final do vídeo, porque se você absorver esse raciocínio, eu arrisco dizer que você vai estar apto a acertar questões de qualquer regimento interno do Brasil. Certo? Então, fica comigo aí porque eu tenho esse método e essa metodologia. Agora eu vou dar mais uma boa notícia. A má notícia que eu dei foi que a gente tem que decorar, né? Só que o próprio regimento interno ele vai seguindo agora pela ordem desses órgãos do tribunal. Então, a gente vai aprendendo em doses homeopáticas, gotinha por gotinha, e vamos absorvendo aos poucos. A gente não precisa ficar andando na rua falando em voz alta quais são os órgãos do tribunal, porque graças à ordem que o regimento se apresenta, nós teremos a absorção desse conteúdo devagarinho. Então, confia em mim e viaja comigo no fantástico mundo do professor Pedro Kuhn. Agora, presta atenção aqui nesse artigo 6º. Constitui cargos de direção do tribunal o presidente, o vice-presidente e o de corregedor regional. Cuidado, esses aqui são os cargos de direção e esse artigo 6º é muito importante por dois motivos. Primeiro, estamos falando do cargo de direção que não se confunde com os órgãos do tribunal. Olha só, nos órgãos do tribunal, ali em cima, nós temos a presidência. O cargo de direção é o presidente. Nos órgãos do tribunal, nós temos a vice-presidência. Nos cargos de direção, nós temos o vice-presidente. E nos órgãos do tribunal, eu tenho a corregedoria regional. Nos cargos de direção, eu tenho o corregedor regional. Então, cuida para não cair nesse joguinho de palavras. Outro raciocínio importante aqui, meus amigos, hierarquia. Ai, professor, como tu gosta dessa hierarquia? Sim, é importante, porque dentro dos cargos de direção, o mais importante é o presidente. O segundo mais importante é o vice-presidente. E o terceiro mais importante, o corregedor. Pode levar com você esse raciocínio, porque ele será importante no decorrer do nosso regimento também. Então, lembrem da hierarquia aqui e não esqueçam aí dessas pegadinhas. Eu disse, tem uns joguinhos de palavras aqui que a gente tem que ir absorvendo aos poucos, certo? Olha outro exemplo de joguinho de palavras aqui no artigo 7º. Ao Tribunal Regional cabe o tratamento de egrégio tribunal e aos seus membros o de excelência. Alguns vão dizer assim, ó, professor, mas isso aí não cai, você tá doido. Olha só, não cai? Na prova de analista do TRE do Rio Grande do Sul 2015, cobraram os pronomes de tratamento dos desembargadores do TRE. Então, cai. Quando menos espera, pum, aparece essa questão na prova e a gente fica se mordendo assim, putz, eu li esse artigo e agora não lembro. Pois comigo você não vai esquecer, porque egrégio tribunal é o pronome de tratamento do nosso TRT 6. Eles poderiam ter colocado outros nomes, como pretório tribunal, excelso tribunal, poderiam ter colocado outros nomes, mas colocaram egrégio tribunal. E excelência, eles poderiam ter colocado vários pronomes de tratamento também para os desembargadores.
poderiam ter colocado excelentíssimos, poderiam ter colocado Vossa Senhoria, poderiam ter colocado Vossa Excelência, poderiam ter colocado todos gostosíssimos, poderiam ter colocado um monte de coisa, mas colocaram excelência. Então fiquem atentos, porque por mais simples que seja o conhecimento, esse conhecimento vai fazer diferença na sua prova e na sua vida. Imagina você entrando lá para tomar posse, daí vem o presidente do tribunal e você fala: muito obrigado, excelência, por esta oportunidade e por essa honra. Olha, você utilizou corretamente o pronome de tratamento do artigo 7º do Regimento Interno. Se o presidente do tribunal disser: nossa, você sabe o pronome de tratamento, você diz: sim, eu tenho conhecimento do inteiro teor do artigo 7º do Regimento Interno, em que eu estou tomando posse perante o egrégio tribunal e perante você, minha excelência, meu presidente do TRT, que isso aconteça com você, porque ele já vai pegar você e vai direto levar você para o gabinete para você já ganhar uma função comissionada, certo? Mas tem que decorar essas palavrinhas que às vezes parecem um pouquinho chata, mas são shows de bola. Continuando, olha aqui, agora vai falar dos órgãos julgadores. O tribunal funcionará em sua composição plenária e dividido em sessões especializadas e turmas na forma desse regimento. Olha só que interessante, uma coisinha que eu vou falar para vocês, tá? A banca foi um pouco sacana porque mandou a gente estudar todo o regimento do TRT6. Mas, por outro lado, o TRT6, por ele ser um tribunal pequetucho, menorzinho, o regimento acaba sendo mais fácil, mais simples. Olha só, dentro do nosso TRT6, como são apenas 19 desembargadores, nós não temos, por exemplo, o órgão especial. Nós temos órgão especial, segundo a Constituição Federal, somente se o nosso tribunal tivesse um número superior a 25 desembargadores. Mas aqui no TRT 6 só tem 19, então não funciona por órgão especial. Outra coisa, nós só temos sessões especializadas e turmas. Não tem as câmaras. Pode ver que eu até coloquei ali uma câmara furada, um pneuzinho furado, porque aqui não tem organização em câmaras. Querem só fazer um comparativo, um paralelo do TRT6 com o TRT15, só para vocês verem a diferença de um edital que cobra um regimento interno de um tribunal maior. Lá no TRT15, o TRT de Campinas, nós temos 55 desembargadores. E lá a estrutura é composição plenária, órgão especial, sessões especializadas, e tem 3 sessões especializadas em dissídios individuais, sessão especializada em dissídios coletivos, nós temos as turmas e as câmaras. Fora isso, os cargos de direção são o presidente, o vice-presidente administrativo, o vice-presidente judicial, o corregedor e o vice-corregedor. Então, só nisso aqui, nós já temos um monte de matéria a mais para estudar lá no Regimento Interno de Campinas, coisa que você não tem aqui no de Pernambuco. Então, aqui é tudo muito mais fácil. Olha só, ele vai funcionar em composição plenária, ou seja, com os 19 membros reunidos, em sessões especializadas e em turmas. Só isso, nada mais. Bem simplesinho. Vamos direto ao assunto, bem fácil essa nomenclatura. Parágrafo 1º, esse aqui é meio óbvio, né? Nem precisava estar no nosso aulão pré-prova. O Tribunal Pleno compõe-se de todos os seus desembargadores efetivos em exercício. Ah, sério que o Tribunal Pleno é com todos? Ó, pleno, todos, né? Plenos, todos. Eu achei que esse aqui era chovendo molhado, mas enfim. E as turmas? As turmas serão compostas por 4 desembargadores do trabalho, e esse é importante você lembrar. 4 desembargadores do trabalho nós temos aqui na formação das turmas. Daí, olha só, nem vi o artigo ainda, mas já dá para a gente meio que pensar, né? Se eu tenho 19 membros, e cada turma são 4 desembargadores, se eu faço 4 vezes 4 dá 16, mais o presidente, o vice e o corregedor dá 19. Então eu já posso quase deduzir que eu tenho 4 turmas com 4 desembargadores. Né? Eu nem li o artigo ainda. Eu estou só ensinando vocês a deduzirem com base nas informações que nós já temos até o momento. Né? Se eu tenho 19 desembargadores, 3 são cargos de direção, então eu tendo 4 por turma, 4 vezes 4 é 16. Eu posso ter 4 turmas e ainda vou deixar sem distribuição de processos os cargos de direção, de presidente, vice-presidente e corregedor. Né? Faz sentido. Continuando. Em sua composição plena, o tribunal funcionará com a presença da maioria absoluta de seus membros, incluído o desembargador-presidente, salvo quando exigido o quórum especial. O que está acontecendo? Eu já expliquei para vocês que são 19
desembargadores do TRT6. Só que eu preciso ter um quórum mínimo de funcionamento do Tribunal Pleno. Imagina que o presidente reúne para uma sessão do Pleno e olha assim, vamos ver quantos tem aqui. Vixe, só tem 3 desembargadores? Ah, não, então a gente não pode ter sessão. Para ter sessão, eu preciso da maioria absoluta dos membros. Maioria absoluta significa o quê? Significa 50% mais um dos nossos membros. Então, eu preciso pegar 19, dividir por 2 e colocar mais um para eu poder ter a maioria absoluta. Gravem isso, ó. Maioria absoluta é sempre 50% mais um, considerando a totalidade dos desembargadores. Se algum artigo falasse em maioria simples, estaríamos falando de 50% mais um dos presentes na sessão. E também existe a maioria qualificada, que são os percentuais, por exemplo, 2/3 dos membros, isso se chama maioria qualificada. Mas aqui no TRT6 tudo é muito simples, tudo é muito fácil, ele só exige a presença da maioria absoluta dos membros para iniciar a nossa sessão no Tribunal Pleno. Continuando, cargos de direção, olha, eu coloquei uma direçãozinha para a gente lembrar. Artigo 11. O presidente, vice-presidente e o corregedor regional serão eleitos para mandatos de 2 anos pela maioria simples dos desembargadores do trabalho, mediante votação aberta e nominal, em sessão extraordinária do Tribunal Pleno, a se realizar no prazo mínimo de 60 dias, antecedentes ao término dos mandatos anteriores, e tomarão posse em sessão solene da data marcada pelo Tribunal Pleno. Coloquei ali embaixo o desenho, parabéns, 2 aninhos, mas atenção, esse artiguinho tem sim informações relevantes e importantes que você já sabe que cai. Primeiramente, algumas palavras são chaves para a banca. Por exemplo, sempre, nunca, exceto, prescinde. Números, prazos, a banca adora. E aqui de cara nós temos o prazo, que é o mandato de 2 anos dos nossos cargos de direção. Esse seria o primeiro prazo. Esse prazo, eu não considero ele dos prazos mais difíceis, porque os mandatos dos regimentos internos de todo o Brasil são de 2 anos mesmo. Então, até aqui está tranquila. O que eu chamo a atenção aqui é que nós vamos ter a maioria simples dos desembargadores elegendo os cargos de direção. Então vai funcionar assim, ó. Eu sou o presidente do TRT6. Tá começando a sessão, meus amigos, vamos ver quantos desembargadores nós temos aqui. Nós temos 10, pelo menos. Ó, 10 é 50% mais um. Tá. Então, meus amigos, com 10 nós podemos iniciar a nossa votação. No momento em que eu inicio a votação com 10, 11, 12, a partir de 10, eu já tenho a maioria absoluta para iniciar a sessão no Tribunal Pleno. E, iniciada a sessão, eu vou eleger o presidente, o vice-presidente e o corregedor. Essa votação pode ser por maioria simples. Então, vamos imaginar que existam 12 desembargadores no Tribunal Pleno somente votando. E 7 votaram num nome para ser presidente. Bom, já deu 50% mais um dos presentes, maioria simples. Então, viram como foi importante eu trocar uma ideia com vocês da diferença da maioria absoluta e da maioria simples? Muito importante isso. Outra coisa importante aqui, ó, que a sua banca já perguntou em outros regimentos sobre a votação. É uma votação aberta e nominal. Já vi em outros regimentos a votação ser secreta, ser fechada, mas aqui não. Aqui são 19 desembargadores, são pouquíssimas pessoas, são todos amigos, todos conhecidos. Então tem a votação aberta, sem formalidade, bem tranquila. Mas nós temos uma sessão extraordinária para essa votação, que vai se realizar no prazo mínimo de 60 dias antes do término dos mandatos anteriores. Outros regimentos colocam data. É a primeira quinta-feira do mês de outubro dos anos pares. Outros regimentos são mais formais. Esse aqui é mais tranquilão. Então, meus amigos, como eu falei, a banca foi bandidinha porque mandou nós estudarmos todo o regimento, mas por outro lado esse regimento é bem tranquilo e nós estamos comprovando isso nesse momento. Continuando, olha ali, parágrafo 1º, peraí que trancou meu mouse aqui, agora foi. Parágrafo 1º, figurarão entre os elegíveis até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade os desembargadores do trabalho que tiverem exercido quaisquer dos cargos de direção por 4 anos ou o de presidente do tribunal. O que acontece? A ideia, e isso é padrão nos regimentos, tá? A ideia, meus amigos, é nós ventilarmos todos os cargos de direção com a alternância de todos os desembargadores. Então,
Se eu for presidente, ou se eu exercer um cargo de vice por 2 anos e de corregedor por 2 anos, somaram-se os 4 anos, então, meus amigos, eu não poderei mais estar sendo elegível até que todos os meus colegas tenham já passado pelos cargos de direção. Isso serve para nós ventilarmos, para nós possibilitarmos que todo mundo esteja juntos participando da direção do tribunal. Beleza? Lembra que eu falei no comentário do caput do artigo que a banca adora números, números, números? Aí estão, portanto, números, né? 4 anos, essa ideia aí de eu estar podendo tão somente exercer 2 cargos de direção, 2 anos mais 2 anos, ou de repente eu fui eleito vice-presidente e vice-presidente por 4 anos, daí eu já fico inelegível. Já o de presidente, bastam 2 anos que eu já fico inelegível, certo? Agora, ô professor, o que é aquela morte da Turma da Mônica ali? Eu tenho medo daquele desenho. Não fiquem com medo, meus amigos. Eu sempre coloco o desenho da morte na Turma da Mônica aqui nos artigos que falam de vacância. É porque o que acontece? Dentro dos regimentos, nós temos que saber fracionar os casos de vacância, que é quando o desembargador não mais vai voltar para o cargo, dos cargos de impedimento e suspeição que são momentâneos. Né? Férias, por exemplo, seria um impedimento momentâneo. Então, quando eu estou falando de vacância, eu sempre coloco o desenho da morte, mas não quer dizer que o desembargador tenha morrido. Né? Ele pode ter, por exemplo, se aposentado, tranquilo. Mas com o desenho da morte, a gente se liga que estamos falando de vacância. Então, olha como é importante esse parágrafo terceiro. Se a vacância do cargo de presidente ocorrer durante o primeiro ano do mandato, realizar-se uma eleição para todos os cargos de direção nos 30 dias seguintes à vacância. E os eleitos tomarão posse em sessão solene na data marcada pelo tribunal. Pleno. Nessa hipótese, caberá ao vice-presidente o exercício provisório da presidência do tribunal e a convocação da sessão extraordinária para eleição e designação da data da posse. Então vejam, nós já estamos acostumados até mesmo a estudar na Constituição Federal o que acontece no caso de vacância do presidente no primeiro ano do mandato ou no segundo ano do mandato, não é verdade? Aqui nós estamos falando no caso de vacância do presidente do nosso TRT. E ele está dizendo que se isso acontecer durante o primeiro ano do mandato, ou seja, na primeira metade do mandato, nós teremos em 30 dias uma nova eleição e vamos eleger todos os 3 cargos de direção, certo? Nessa hipótese, o parágrafo 4º vai complementar uma ideia, olha só. Na hipótese do parágrafo anterior, os mandatos do vice-presidente e do corregedor extinguir-se-ão na data designada para a posse dos novos eleitos, ou seja, foi só o presidente que teve vacância. Mas como em 30 dias nós vamos eleger os 3 cargos de direção, todo mundo que estava eleito na eleição anterior perde o seu cargo e os novos 3 eleitos tomarão posse. Beleza? Só que tudo isso vale somente no caso da vacância do presidente na primeira metade do mandato, ou seja, no decorrer do primeiro ano. E se acontecer no segundo ano? Bom, daí eu tenho que ver o parágrafo 5º, olha só. Deixa eu ver se ele está bem centralizado. Tá show de bola, está bem centralizado. Então, olha só que fala o parágrafo 5º. No caso, caso a vacância do presidente ocorra posteriormente ao primeiro ano de mandato, o vice-presidente e, na sua impossibilidade, o corregedor, assume o exercício da presidência do tribunal pelo período remanescente, realizando eleições para o cargo vago. Então, o que aconteceu? Foi no segundo ano do mandato. Nós vamos ter uma nova eleição, sim, mas não de todos os cargos, porque o vice-presidente ou o corregedor vão assumir o cargo de presidente e o cargo que sobrar é que vai ter uma eleição única somente para aquele cargo. E qual cargo que vai sobrar? Não sei, depende. Quem é que assumiu a presidência? Foi o vice. Bom, então o cargo que está liberado é o de vice, vamos eleger o vice. Tá, mas quem é que assumiu a presidência foi o corregedor. Então o cargo vago é o do corregedor. Vamos eleger o corregedor, porque o presidente já está eleito com base na regra do parágrafo 5º, porque a vacância ocorreu na segunda metade do mandato, ou seja, no segundo ano do mandato. Tomei uma aguinha e acabou minha aguinha. Deixa eu encher a minha xícara aqui. Estou com uma garrafinha d'água aqui. E já vamos ver por que a mortezinha está aparecendo 3 vezes. 3 vezes a morte está ali agora, olha só.
Parágrafo 6º. Acontecendo vacância simultânea dos 3 cargos da direção, olha só, presidente, vice-presidente e corregedor morreram, tá ali, ó, as 3 mortes, 1, 2, 3. Acontecendo a vacância simultânea dos 3 cargos da direção, assumirá a presidência temporariamente o desembargador do trabalho mais antigo e convocará eleições para a primeira sessão plenária seguinte, observado o parágrafo 1º desse artigo. Então, morreu o presidente, morreu o vice, morreu o corregedor. O desembargador mais antigo convoca para a primeira sessão plenária seguinte uma eleição para nós podermos eleger esses cargos. Que loucura, hein? Mas, enfim, todos os regimentos internos, sem exceção, trazem essas regras de eleição aí, elas são bastante importantes, até porque é uma grande honra, né, nós exercermos esses cargos de direção e pode dar até uma briga eleitoral dentro do TRT, né? Um desembargador quer ser o presidente, o outro quer ser também, então é muito importante, dentro dos nossos regimentos, nós termos essas regras muito bem definidas. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos ter o regimento me dizendo o que faz cada um desses cargos de direção. O primeiro deles é o de presidente. E agora, meus amigos, eu até vou tirar um pouquinho a apostila da tela, porque agora vai começar o fantástico mundo do professor Pedro Kuhn. E vocês vão entender por que eu consigo acertar qualquer questão de regimento interno do Brasil sem ler o regimento interno muitas vezes. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque existe uma lógica padrão nos regimentos internos com relação à competência. E a competência do presidente, meus amigos, a competência do presidente, ela sempre traz que o presidente, ele é nosso chefe, ele é nosso síndico. O presidente é o chefe do tribunal, é o síndico. Ele que executa todas as matérias administrativas. É bem tranquilo nós vemos isso. Ah, professor, mas eu não entendo isso. Como assim executa as matérias administrativas? Te explico. Se você mora num condomínio e precisa contratar um faxineiro, o que você faz? Você vai lá e contrata e coloca no condomínio? Não. Você chama o síndico. É o síndico que assina a carteira. Se alguém entra com ação na Justiça do Trabalho contra o seu condomínio, alguém tem que ir na audiência. Você não, é o síndico, porque ele representa o condomínio. Transportando isso para o tribunal é muito simples. Se alguém vai contratar alguém, esse alguém que vai contratar é o presidente. Ou seja, quem vai assinar o seu crachá, quem vai assinar a sua carteirinha de nomeação é o presidente, porque ele é o síndico. Ele até pode delegar para outra pessoa, mas pelo regimento interno, quem dá posse aos servidores, aos juízes, é sempre o presidente do tribunal, porque ele faz a matéria administrativa. Ele representa o tribunal, ele que faz essa função de chefe. Com isso na cabeça, se eu colocar a apostila de volta ali, fica muito fácil nós lermos a competência. Olha só. São atribuições do desembargador presidente do tribunal. Representar o tribunal perante o Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e outros tribunais, bem assim perante os demais poderes da autoridade. Foi aquilo que eu falei, é como se nós tivéssemos o presidente sendo chamado para uma audiência. Quem é que vai? É o nosso presidente. Lá no seu prédio, quem iria? O seu síndico. Aqui é a mesma coisa. Quem é que vai dirigir os trabalhos do tribunal? O presidente, né? Dirigir os trabalhos do tribunal, observando e fazendo cumprir a Constituição Federal, as leis da República e o regimento interno. Se te perguntassem quem é que vai presidir a sessão do pleno, é o presidente, né, professor? Pois é. Viram como é meio fácil a gente deduzir o que faz o presidente? Tá, e já que ele preside as sessões do pleno, quem é que vai convocar as sessões do pleno? Ah, professor, eu nem vou te responder essa, né? É o presidente. Pois é, essa é a próxima competência ali, ó. Convocar as sessões ordinárias do pleno. Já que ele preside o pleno, quem é que vai manter a ordem nas sessões? É ele, ó. Manter a ordem nas sessões e audiências, determinando a cassação da palavra, retirada de quem perturba, etc, etc, etc. Olha que barbada. O que mais? Ele que vai conduzir a mediação e conciliação pré-processuais em dissídios coletivos. É ele que vai supervisionar a distribuição dos feitos por sorteio mediante o sistema informatizado e realizado em forma pública. O que é esse supervisionar a distribuição dos feitos? É simples. Quando os processos chegam no tribunal, não são os 19 desembargadores que vão ler os processos. Vai ser somente um deles. Existe um sistema informatizado que vai sortear qual deles vai ler o processo e fazer um relatório. E esse relatório é que será votado e será aprovado ou não lá na turma. Então, quem vai supervisionar a distribuição só pode ser o nosso chefe, só pode ser o presidente. Daí, meus amigos,
você vai notar que eu li até o 6º inciso. E a competência do presidente tem uns 50 incisos. Olha só, eu estou mostrando para vocês que tem uns 50 incisos. Daí você pensa, ai, professor, eu jamais vou conseguir acertar uma questão como essa. Então, venha comigo no Fantástico Mundo do Professor Pedro Kuhn e tenha o seguinte raciocínio comigo, tá? Vou tirar um pouquinho da tela o nosso regimento. Tenha o seguinte raciocínio comigo. Dentro do regimento, esse aqui do TRT6, só tem 3 cargos de direção. Só tem o presidente, o vice e o corregedor, certo? Então, se a banca for elaborar a questão, ela vai ter que elaborar uma questão assim, ó. Marque uma alternativa que traga uma competência do presidente, tá? Uma das letras vai ser a competência do presidente. As outras 4 letras serão ou competência do corregedor ou competência do vice, certo? Concordam comigo? Concordem porque é. Ou então, marque uma alternativa que traga uma competência do vice. Daí 4 alternativas serão competência do presidente, ou 2 do presidente, 2 do corregedor, e uma será do vice. Ou marque uma alternativa que traga a competência do corregedor. Daí uma será a resposta certa, que é a competência do corregedor, e outras 4 serão ou competência do vice ou competência do presidente. Beleza? Pensem assim comigo, tá? A manha que eu dei para você de chefe, de síndico, de representar o tribunal, serve para todos vocês que desejam ler os mais de 50 incisos. Mas eu creio que nesse TRT 6, nesse regimento, a gente não precisa ler todos os incisos. Por quê? Por uma razão muito simples. Se nós estudarmos a competência do vice e a competência do corregedor, por exclusão, a gente acerta a competência do presidente. Pensa comigo. Eu tenho 50 e tantos incisos para ler. Mas esses 50 e tantos incisos só irão se misturar com a competência do vice e a competência do corregedor. Então, se eu souber esses 2 por exclusão, eu sei aquele. Não acho? Tenho certeza que sim. E eu tenho uma outra excelente notícia para vocês. Olha só. A competência do vice, que está logo a seguir, tem 3 incisos. Tem 3 incisos. É muito fácil. E logo a seguir vem a competência do corregedor. A competência do corregedor tem 3 incisos. É muito mais do que 3, mas ainda assim é muito menos do que 50. E a competência do corregedor, meus amigos, ela é muito fácil de estudar. Por quê? Porque o corregedor ele faz a correção, faz a inspeção. Mas o que é isso, professor? Te explico. Deixa eu só tomar uma golinho d'água. Vocês já devem ter visto em filmes em que o policial ou um político, sei lá, está conversando com alguém e esse alguém fala assim: ah, mas se você fizer essa situação irregular aí, vai vir o corregedor aqui, vai baixar a corregedoria aqui. Pois enfim, o corregedor é quem verifica se os pares, se os juízes, se os servidores estão agindo de forma correta. É o que busca a correção dos procedimentos, que eu poderia transformar em correção dos procedimentos. Então, meus amigos, em todos esses incisos do corregedor, quando fala em competência do corregedor, sempre vai falar ou em correção ou em inspeção. Sempre tem essas palavras-chave. Se você estivesse com o material impresso assistindo esse vídeo comigo, você poderia ler comigo as competências aqui do inciso 21 e sempre veria ali, ó, correção, inspeção, sempre teria alguma coisa assim. Querem ver? Olha só. Incumbe ao desembargador corregedor exercer a correção nas vários trabalhos e postos avançados. Bom, já parei de ler. Está aqui a palavra-chave, correção. No inciso 2, realizar de ofício ou mediante provocação, sempre que entender necessário, correições parciais ou inspeções nos órgãos referidos no item anterior. Veja ali, ó, palavras-chave, correição ou inspeção. Dentro da competência do nosso corregedor, eu arrisco dizer que só essa aqui eu tenho que decorar. Presidir as sessões da primeira e segunda sessões especializadas na ausência do presidente e do vice-presidente. Só que, eu arrisco dizer que só esse a gente precisa decorar. Por quê? Porque eu entendo que nem esse a gente precisa decorar.
Sabe por que nem esse a gente precisa decorar? Porque lá atrás eu falei na hierarquia. O presidente é superior ao vice, que é superior ao corregedor. Então, na ausência do presidente e do vice, quem assume é o corregedor. Então, esse inciso 3 aqui está chovendo no molhado. Então, nem esse eu precisei decorar ainda. E vou para o inciso 4. Velar pelo funcionamento regular da Justiça do Trabalho, expedindo provimentos e recomendações que entender convenientes em matéria de sua competência jurisdicional administrativa, organizando, quando não previsto em lei ou provimento da Corregedoria Geral. Já falou Corregedoria, é a palavra-chave, né? Mas se ele faz as correições, é ele que vai velar pelo funcionamento regular da Justiça do Trabalho. Acaba sendo óbvio. O que mais? Levar ao conhecimento do tribunal as faltas em que incidirem os excelentíssimos senhores juízes de primeira instância ou que lhes forem atribuídas, e representar ao presidente do tribunal contra os servidores sob sua jurisdição que descumprirem provimento, ato, decisão, recomendação ou despacho correicional. Ali, a correicional é a palavra-chave de corregedor. Outra, solicitar aos órgãos corregedores ou ao Tribunal da Justiça do Estado, quando julgar conveniente, correição. Palavra-chave do corregedor. Daí vai para o inciso 7. Deliberar sobre os requerimentos de férias, licença médica, bônus, falta e opinar sobre os demais requerimentos de afastamento voluntário formulados por juiz do trabalho. Aqui não é o corregedor que decide. Aqui ele está só deliberando, ele está opinando. Certo? O que mais? Deliberar contra as designações dos juízes de trabalho substitutos para funcionar nas diversas varas do trabalho da região, observado o zonamento fixado pelo Tribunal Regional do Trabalho e normas que presidem a movimentação dos magistrados, e definindo diárias mediante delegação do desembargador-presidente de acordo com as normas desse tribunal. Olha só, essa parte administrativa de organização dos juízes, das suas férias, da licença, quem faz é o chefe. Por isso que quem delibera, quem vai opinar, é o corregedor. Tanto nesse inciso 8º quanto no inciso 7º fala em deliberar. Não é ele que está decidindo. Quem decide é o nosso chefe, quem faz as matérias administrativas. É interessante isso, né? O que mais? Submeter ao Tribunal Pleno parecer final sobre o exercício dos juízes do trabalho substitutos não vitalícios, propondo ou não a confirmação desses. O que acontece? Como é o corregedor que verifica a correição, quando alguém passa no concurso e é nomeado juiz do trabalho substituto, pelo prazo de 2 anos, ele é analisado para ver se ele merece se tornar vitalício, ou seja, ele está em estágio probatório. E quem acompanha esse estágio probatório é o corregedor, para ver se esse juiz está agindo corretamente. Então é esse corregedor que vai estar aí propondo ou não a confirmação desses juízes não vitalícios, para ao final dos 2 anos eles se transformarem vitalícios. Mas vejam, se o corregedor faz a correção, isso não é uma competência totalmente, digamos assim, que a gente consegue deduzir que é a competência dele. Claro que quem vai tomar a decisão vai ser o Tribunal Pleno, presidida pelo presidente, mas quem vai opinar sobre essa correção aqui do juiz ou não será o corregedor. Eu acho que fica bem fácil da gente lembrar. O que mais? Inciso 10. Representar ao desembargador-presidente quando tiver conhecimento de irregularidades. É ele que faz as correções, né? Então ele tem que verificar isso. O que mais? Estabelecer norma de serviço quanto aos servidores lotados na corregedoria regional. Quem é que vai comandar a corregedoria regional? É o corregedor. Então esse inciso 11 ficou meio óbvio. Inciso 12. Tomar outras medidas de interesse do serviço, inclusive de caráter normativo, no âmbito de suas atribuições. Nem precisa de ler, nem precisamos terminar de ler, porque também é óbvio. E, por fim, comparecer quando convocado às reuniões do Colégio do Presidente.